Olha aí! Oi, Vitor! Como é que está? Tudo bom, querida? Seja Tudo muito bem-vinda. Mais obrigada! uma vez, né? Mais uma vez, a gente já fez um webinar no ano passado. Já fizemos e, por sinal, é o que tem mais visualização no seu canal do YouTube, né? Olha aí que legal. A época hoje, a época aqui no Sul não está muito propícia aí, porque é verão, né? Aqui, aliás, no Sul não, no país inteiro, né? Eu estava olhando agora essa semana aí, esses horários da noite, realmente tem muito menos espectador ao vivo do que tinha no inverno, né? Até porque está escurecendo mais tarde aqui, pelo menos. Aqui tem um monte de gente em tudo quanto é bar, sendo a cidade inteira. Mas agradeço por estar aqui ao vivo e é um prazer estar falando com você de novo, Vitor. Você sabe que a gente se conheceu, né? Para quem não sabe, dando palestra no MB Summit. E logo de cara eu adorei o conteúdo e tudo que o Vitor traz, a questão da parceria, a questão nessa troca, né, do mercado imobiliário. E também a gente, né? Ele assistiu a minha palestra, achou incrível as É técnicas verdade. do home staging. E a gente fez um trabalho no imóvel dele, então ele é um super case aí. E também, né, pode falar do resultado disso. A gente fala muito de, vamos vender mais rápido, vamos valorizar o imóvel. E eu acho que tem muito achismo aí hoje rolando, cada um quer dar uma solução mágica. E o básico, as pessoas não fazem, né? Tá? Sejam muito bem-vindos no nosso canal do YouTube, a Bimob. Toda segunda-feira, às 21 horas, estamos aí com vocês para apresentar novidades do mercado imobiliário, conteúdo do mercado imobiliário, notícias, enfim, o que a gente puder trazer para ajudar o mercado imobiliário, mesmo que não seja do mercado, a gente traz. A Chay foi um achado, né? Até combinou, né? A Chay foi um achado. E a gente trouxe a Chay o ano passado aqui para fazer um webinar. Eu conheci ela em Florianópolis, né? Num dos eventos que a gente fez. Adorei o trabalho dela, contratei ela pessoalmente. Olha, eu quero fazer o home stage numa casa que eu tenho a venda em Porto Alegre, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa experiência daqui a pouco, né? Antes de eu contar sobre essa experiência que virou um case e que eu confesso até no começo tive dúvida, né? Mas entendendo a mecânica, por ter trabalhado já em incorporadora, ter lançado diversos empreendimentos, apartamento decorado, a gente começa a entender o que isso faz no momento da venda. E o homestage é realmente uma técnica que pode ajudar muito vocês com isso. Então, eu não vou falar muito, eu vou deixar a Chay falar, vocês perguntem. Eu tenho primeiro uma primeira pergunta, o que é o homestage, né, Chay? Qual é essa diferença entre designer de interiores e homestage ou reforma? Explica para nós o que é e qual é a diferença do homestage para o que a gente pensa em reformar, ou decorar, ou melhorar a aparência. O que é isso e de que forma a gente pode ajudar o corretor aí? Então, pessoal, para quem não sabe, o home staging significa home, acho que todo mundo sabe que é casa, e staging é criar um cenário, né? Eu traduzo como criar um cenário. É uma técnica que surgiu nos Estados Unidos através de uma corretora de imóveis, que ela viu que, né, fazendo uma encenação, ela decorando melhor os espaços, as pessoas conseguiriam visualizar melhor e ela conseguiria ver mais imóveis. Então, ela foi testando várias ferramentas e chegou no homestage que é difundido hoje no mundo todo. A diferença, né, que a gente falou aí, o Vitor perguntou entre design de interiores, decoração, reforma, é que o homestaging, ele tenta trazer para dentro do imóvel o aspecto de vida que muitas vezes falta, né? O design de interiores normalmente trabalha com foco na pessoa que vai morar. Então, normalmente acaba se investindo muito mais no imóvel e muitas vezes você não tem aquele retorno do investimento. E trabalhando com técnica de homestage, o investimento normalmente é baixo, em torno de 1 a 3% do valor do imóvel, e ele é sempre
é relacionado com a valorização e com acelerar a venda do imóvel. Então, tem uma jogada aí nessa questão. A questão é que quando a pessoa acha que tem que fazer muita reforma no imóvel, ela ou desiste da compra ou ela tenta baixar muito o preço do imóvel. Então, o home staging, ele entra para dar uma decorada no imóvel e utilizar alguns detalhes. Por exemplo, uma pintura num revestimento que está muito antigo, uma troca de iluminação no ambiente que parece um pouco mais escuro. Então, a gente utiliza detalhes. E quando o imóvel tem morador, a gente utiliza muito a questão da organização, da despersonalização, exatamente para tirar esse aspecto de que precisa fazer muita reforma. E também, em relação à decoração, ao design de interiores, normalmente esse profissional ele acaba focando muito em quem compra o imóvel, né? E acaba investindo muito no imóvel e não tem um retorno. Quando a gente fala de home staging, a gente sempre analisa o retorno do investimento desse cliente, para ver se realmente aquele investimento que a gente vai fazer vai trazer um retorno. Então, hoje o home Tu faz uma conta, né? Desculpa te interromper. Tu vai fazer uma conta. O imóvel custa 500 mil. Bom, eu posso gastar de home staging, vamos supor, tanto porque eu vou ter esse retorno. 1 a 3% do valor do imóvel. 1 a 3% do valor do imóvel. Depende do que tu vai fazer, né? Depende do que tu vai fazer no imóvel. No meu caso, quando eu contratei a Chay, eu já tinha feito uma pequena reforma, tinha botado portão de vidro na casa, já tinha feito algumas benfeitorias, iluminação, lustres e tal, né? Jardim, estava bonito. A gente entrou mais com a parte de móveis, de mobília, né? E aí fez uma casa decorada, praticamente um imóvel decorado, né, Chay? Exatamente. A ideia é trazer essa sensação do imóvel de ter em imóveis usados, que a grande as construtoras utilizam. Se funciona para eles, por que não funciona para o mercado de terceiros? E também em questão do investimento. Então, a gente tenta fazer um investimento razoável para o cliente. E o que eu percebo muito, assim, é que quando a gente faz o home staging, o cliente normalmente começa a receber muitas propostas. Pode ser que a venda, às vezes, demore um pouquinho para acontecer, porque tem muita gente querendo fazer permuta, tem gente que não consegue financiamento, mas, assim, os imóveis que a gente trabalha com home staging, as pessoas ficam, assim, encantadas, querem conhecer, querem visitar, e acaba o cliente tendo várias propostas. Eles estão diante de uma pessoa, que é a Chay aí, dessa moça encantadora, que ela, olha, o que ela pode fazer no imóvel, o que ela pode ajudar vocês, tá? É uma técnica que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, que ela trouxe para cá para o Brasil, né? Ela faz isso hoje no Brasil inteiro, com a ajuda de outros arquitetos, de outras pessoas que também trabalham em equipe com ela. E eu fiz no meu imóvel, achei fantástico. Vendi o imóvel, eu vou contar agora, porque precisa contar, tá, Chay? Eu não posso, eu estou agoniado, preciso jogar isso para fora. A gente estava com o imóvel alugado, retiramos o inquilino, reformamos o imóvel e não bastou isso. O imóvel continuou por mais 8, 10, 11, 12 meses sem vender. E o preço com o imóvel... Tinha tido uma proposta com o imóvel, não aceitei e tal. E aí a gente fez o home stage, né? A Chay foi lá, montou a casa, mobiliou essa casa, né? Com móveis cenográficos, né? Alguns de verdade, outros de brinquedo, né? Deixou ela fantástica. Era um imóvel... Não, mas é verdade. Deixou um imóvel decorado, como se fosse um imóvel de lançamento. Fizemos um open house, trouxemos as pessoas, os corretores. Oi? Desculpa, Vitor. No blog a gente tem as fotos de antes e depois da casa, como ficou. Ah, é verdade. É só procurar Bota lá o blog aí. O que acha, chay.com.br. E a gente tem um vídeo que a gente gravou com seu amigo, que é corretor, que foi na casa durante que você morava, né?
da casa vazia, Isso. depois na casa que a gente... E ele fala da experiência, que é totalmente diferente de você, onde ele tem uma decoração, onde ele foi preparado exatamente para atrair esse potencial comprador. Depois que nós fizemos o homestaging, nós tivemos 8 propostas, tá? Nesses 4 meses que levou para vender a casa, 120 dias para vender a casa, no preço que eu queria, na condição que eu queria, tá? Depois do homestaging, né? Propostas a gente teve diversas depois, porque o pessoal olhava e se encantava com o homestaging, se encantava com a casa. Então, eu escolhi depois para quem que eu ia vender. Nós tivemos uma proposta até no dia seguinte, né? Eu acho que tu estava indo em Porto Alegre aqui, lembra? Nós tivemos uma... Eu só já recebi uma proposta, acho que eu vou vender. Mas aí a proposta veio, a gente achou que ia melhorar, não melhorou, eu recusei a proposta e a gente tocou adiante, depois foram vindo outras propostas e a gente vendeu a casa, né? Era uma casa particular minha, então foi uma venda que, além do homestaging, aí foi um conjunto, né, Chay? Porque foi parceria entre 2 empresas. Eu não posso citar o nome das empresas por questão de ética e sigilo também que me pediram, mas não quiseram comentar, né? Olha só, foi assinado entre 2 empresas que se conectaram e fizeram parceria, né? Então, prova a nossa teoria. 2 coisas, homestaging, né? E parceria. Chay, conta um pouquinho para nós o homestaging no Brasil. Quando tu trouxe essa técnica para cá, já existia, não tinha? Como é que funciona isso hoje? Antes de falar da técnica, eu quero dizer que a gente tem um e-book para o pessoal, né? Que vocês vão poder baixar depois, a gente vai deixar o link tudo direitinho. O Vitor, não sei como é que ele vai fazer, mas disponibilizei um e-book com várias informações de homestaging para você que é corretor, que está aqui acompanhando a gente, que quer entender um pouquinho mais. Então, vocês vão poder baixar, tem várias dicas, é bem completo o e-book. E a gente tem que estar sempre bem informado, Vitor, porque o cliente ele já vai procurar meios de ter o imóvel dele mais rápido, vai conhecer o homestaging. Se o corretor não souber o que é, pelo menos o essencial, ele vai passar vergonha na frente do cliente. Ó, o Daniel Lopes aqui, Daniel Rubilar Lopes, está falando o seguinte, que ele usa o homestaging para tirar a exclusividade do cliente. Ele faz uma troca, né? Então, ó, tem o homestaging e tira exclusividade. Além disso, Daniel, tu pode usar o Bimob também para tirar a exclusividade, porque tu mostra para o proprietário que tu tem o mercado todo na mão e que ele não precisa deixar com 300 imobiliárias, que tu é o representante dele, coloca na plataforma Bimob e conversa e te comunica com todos os corretores. Então, as 2 coisas são excelentes. O homestaging também para tirar a exclusividade e a plataforma Bimob para tu ter argumento para mostrar para o cliente, para o proprietário, que tu trabalha com parceria com todo o mercado. Então, ele não precisa trabalhar com 20 imobiliárias. Ele deixa com uma e essa uma distribui para todas as outras e tem um canal de comunicação apenas, né? Você me perguntou do homestaging no Brasil, né? Quando eu comecei, a gente utilizava muito dados de fora. E assim, uma estatística geral é de que 80% dos imóveis são vendidos em menos de 3 meses utilizando o homestaging. Então, eu tinha esse dado de fora e no Brasil não tem um órgão que regulamente isso ou alguém que tem algumas paralelos que trabalham, né, com o homestaging. Hoje, depois de... tem 3 anos que eu já trabalho com homestaging, cursos e treinamentos na área. Tem cases dos meus alunos e dos meus também. Hoje eu digo que o imóvel, quando a gente faz um trabalho bem feito, homestaging, ele demora em média de 3 a 4 meses para vender. Então, hoje eu uso os meus próprios dados dos meus clientes. Dificilmente o imóvel demora mais de 4 meses para um homestaging. E tem imóveis que vendem assim no dia seguinte. Sabe que eu me lembro da época dos lançamentos, né? Das operadoras que eu trabalhei. E a gente, quando tinha um apartamento decorado, a primeira semana de visita, o que tu ouvia dos clientes dizendo assim, mas eu posso ficar com esse? Eu disse, não, isso aqui é o apartamento decorado, é todo de gesso, todo plantão de vendas, né? E depois, às vezes, a gente transferia a decoração para o apartamento daí na torre
e as pessoas iam olhar, já queriam ficar com aquele apartamento. E às vezes a gente vendia, mas ficava só entregava a posse depois que a gente tinha vendido todos os outros apartamentos, porque aquele imóvel ajudava a vender. Então, essa reação das pessoas quererem ficar com esse apartamento decorado, com esse imóvel pronto, é muito grande, né? A chance de vender, a chance que aumenta a venda, a negociação é fabulosa, porque aquilo se vende sozinho, né? É fantástico. Chay, me diz uma coisa, existem tipos de homestaging? Existe o homestaging que eu tenho para reforma, ou com morador, ou com imóvel vazio, ou morando, ou com gente, ou com inquilino, enfim. Existem diferenças de homestaging? Explica para o pessoal. Então, existem diferenças na aplicação, que quando a pessoa mora no imóvel, muito do nosso trabalho é essa despersonalização. Eu dei imersão semana passada em São Paulo e uma corretora de imóveis fez o curso e ela falou, nossa, toda vez que eu ia num cliente, tinha bem na porta assim, um símbolo de um tipo de futebol. E muitas vezes eu ficava até insegura de falar para ele ou não. Até que um dia eu fui levar um cliente lá e esse cliente se recusou a entrar na casa por causa que tinha lá na parede, que era nos primeiros cômodos. E aí eu tive que conversar com o cliente, pedir para ele tirar, e aí depois a gente conseguiu vender o imóvel e tudo. Então, essa questão da despersonalização é uma coisa muito para quem mora no imóvel, porque ele tem ali, né, todas as suas raízes, as suas lembranças, o que ele gosta ali dentro. Sim. E quando a gente olhar muito mais profissional, a gente consegue identificar o que precisa tirar, o que precisa esconder, o que precisa guardar, ou o que falta também. Às vezes uma planta, uma decoração, às vezes é sei lá, que tem um sofá muito escuro, trazer um pouco mais, colocar uma capa, Sim. uma manta mais. Então, a gente, com esse olhar, consegue orientar muito bem esse cliente. Quando o imóvel está vazio, a gente orienta mobiliar. E como no Brasil a gente não tem essa tendência como nos Estados Unidos, lojas de locação de imóveis e até empresas de homestaging, eu desenvolvi o homestaging gráfico que a gente tira sofá de papelão, alguns móveis são cenográficos para custo mais acessível para o cliente, porque a gente também precisa provar isso no Brasil que dá certo. Tem muita gente lá fora não dá. É certo, aí em São Paulo tudo acontece. E então a gente vê que isso funciona no Brasil inteiro. Tem alunos em Curitiba, em Belo Horizonte, Porto Alegre, e a gente traz resultados incríveis. E aquilo que a gente começou falando, quando o imóvel parece que precisa de muita reforma, é mais difícil da pessoa, né, querer comprar. Então a gente tenta fazer uma ação antes do imóvel para depois entrar com eu vi o comentário da Rosana agora e ela tá super certa. Eu acho que quanto mais a gente divulgar esse conteúdo de que às vezes algumas pequenas manutenções do imóvel, uma adequação na decoração, ajuda muito a acelerar a venda do imóvel. As pessoas conseguem se imaginar. Então, eu falo assim, a gente trabalha sempre com 5 sentidos dentro do homestaging. Tanto a questão da visão, quanto do olfato, sabe? Chegar num lugar que tem um cheiro agradável, que tá limpo. Gente, limpeza é outro item que passa muito batido. O Vitor, quando a gente foi fazer o homestaging na casa, mandei lá as cortinas, cheira. Olha só como tá cheirosinha as cortinas. Então, assim, Virginiano, né? Mandei lavar as cortinas. Cheira a cortina pra tu ver o cheiro que tá. A pior coisa que tem é entrar com cheiro de mofo, né? Assim, a minha casa não tinha mofo, mas fechado tem um cheiro de fechado. Tem que ventilar, tem que dar ar de casa, né? Você sabe, você chega no imóvel que tá muito tempo fechado, ele tá empoeirado, você vê as bancadas, sabe? Aquele pozinho. Aí tem muita gente que já começa a coçar o nariz, já não se sente bem aquele imóvel. Eu tenho outro caso até de Porto Alegre. A aluna, ela fez imersão comigo e ela acabou precisando mudar por algum motivo e tinha uma amiga vendendo um apartamento antigo. Falou, se você quiser, eu tô vendendo, mas já tá aqui há anos, ninguém compra, fica lá um tempo, tem que precisar.
ela foi lá, mudou para partir dessa amiga e, enfim, mudou algumas coisinhas, decor. Diz que em 2 meses vendeu a casa. Então, a gente falou dos 5 sentidos que a gente usa quando a gente faz homestaging, que a gente tem os aspectos da visão, o olfato, até o barulho, né? A Loft, por exemplo, aqui em São Paulo, muitas vezes eles trocam as esquadrias dos apartamentos por anti-ruídos. Então, é importante a gente se atentar de, será que tem um ruído muito grande na rua ou não? Colocar uma fonte de água ou uma música suave, sabe? O corretor chegar um pouquinho antes, abrir as janelas, espirrar aquele spray gostosinho, acender as luzes, colocar, Sim. sabe? Pensar na experiência completa do usuário. Então, tudo isso ajuda a fazer com que essa pessoa tome a decisão de compra ou de locação do imóvel. Ah, Lucilene. Goiânia, ali, ó. Vamos fazer o homestaging, pessoal. Por isso, divulgando e trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. A Lucilene é nossa corretora, nossa amiga corretora, colega, e é frequentadora assídua aí do nosso Instagram aí às 9 horas, segunda-feira. Ó, Chay, me explica um pouquinho o homestaging sendo aplicado num imóvel com morador. Tá? Como é que tu aplica o homestaging quando tem um morador? Qual a orientação aí? E no imóvel que está vazio, acho que separado, né? Quando tem morador, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a conscientização desse morador, tá? Porque não adianta você vai lá, você decora a casa, arruma e vira as costas pela casa inteira. Você está fazendo almoço, fritando um peixe. Então, o primeiro aspecto é a conscientização desse morador. A gente vai deixar para vocês áreas super importantes. Então, roupa de cama branca. Então, muito conversa com o cliente, pede para ele arrumar, deixar mais bonitinha para tirar foto. Você chega, tem a avó que ele ganhou, que ele comprou na viagem. O ambiente tem que ser mais organizado. Sim. Ele tem que ser mais neutro, né? Ele tem que ser... Oi? O ambiente tem que ser mais neutro, não sei se é a palavra, mas neutro no sentido de não interferir em algo pessoal do cliente que tá indo olhar, né? Eu vou lá e boto um elefante, né, pintado numa parede com pintinha vermelha. Né? O cara odeia elefante, né? Agora, tu botar uma planta, um cheiro bom, uma cortina limpa, o branco, o bege, são coisas que agradam a todo mundo, né? Quem é que não gosta de branco? Quem é que não gosta de um cheiro bom? Quem é que não gosta de um... Né? Então, essas coisas que são cuidados, que eu acho que tu fez muito bem isso, pelo menos aqui em Porto Alegre eu tive essa experiência, né? E os cases que tu conta, é uma técnica que tem que ser desenvolvida, tem que ser passado isso para todo mundo aí. Eu acho que vale a pena o pessoal entrar lá no site da Chay, no Instagram da Chay, no YouTube da Chay. Escreve aí, Chay, porque eu acho que daí fica registrado aqui. Esse vídeo depois vai para o YouTube amanhã ou depois. Então fica gravado lá também esse vídeo. Esse webinar vai ficar gravado lá no YouTube, no nosso canal da Bimob. E aí já fica aí nos comentários também o teu site, o teu Instagram. Aí, tá colocando aqui, ó, www.chay.com.br. O Instagram também, daí tem no site lá os acessos, lá as redes. Tá? Então, vale a pena vocês conhecerem um pouco mais. Hoje a comunicação está cortando aí toda hora, mas... Né? E no caso do imóvel vazio fica mais fácil, né, Chay? Explica aí para nós. No imóvel que não tem a pessoa, né, que não tem um morador, se você precisar fazer uma pintura, é muito mais tranquilo. O que a gente orienta é ter uma limpeza profunda e mobiliar os apartamentos ou casos vazios.
Então você pode, um corretor. Eu participei do óbvio ano passado, né, Vitor? Você também estava lá. Sim. E aí um veio falar, um dono de uma imobiliária, era bem jovem, veio falar comigo e falou: eu assisti a palestra lá em Rio, eu saí de lá, fui para o Rio de Janeiro, que a imobiliária dele é do Rio, e eu abri uma loja de imóveis na frente da minha imobiliária, e hoje Isso. eu venho com os móveis. Você estava junto, Isso aí. né? Então, assim, dá pra gente pensar em várias coisas. A imobiliária hoje e o corretor, ele tem que entender que ele é um facilitador. Então, se ele um pintor, se ele pode indicar uma empresa de faxina, se ele pode trazer essas facilidades para os clientes, o cliente vai dar muito mais valor. Eu tenho um vídeo no meu blog, tem um case de uma corretora, a Mercedes. Ela foi fazer umas fotos da casa do imóvel de uma cliente, viu que estava muito desorganizado, coisa de criança, muita coisa pessoal. E aí ela orientou essa cliente a retirar algumas coisas, deu uma orientação básica. A cliente fez e depois mandou um áudio para transformar lá no blog e a proprietária agradecendo, falou: nossa, Mercedes, você realmente vai vender o meu imóvel. Muito obrigada por ter me passado que eu não tinha pensado, mas que colocar e que faz toda a diferença. Ninguém ia se interessar pelo imóvel do jeito que estava. A própria moradora fez retirar muitos quadros da parede, aqueles quadros que a gente parede coloca a família inteira. Então, assim, às vezes uma parede viva, ou uma cortina que é muito diferente, enfim. Então, o corretor, acho que ele tem esse papel. E são coisas que, às vezes, em 15 minutos... Esses dias um corretor me perguntou se daria para fazer o home staging num imóvel comercial. Eu sim, olha, não vejo dificuldade, né? Tu vai olhar o custo, ver se compensa, o que compensa. Mas eu tenho um imóvel comercial. A gente já vendeu muito imóvel comercial em lançamento e a gente decorava, né? Um consultório médico, eu decorava num escritório de advocacia, né? Tu pode... É possível também? Tu já fez esse imóvel comercial? Já teve essa experiência, já? Hoje o meu foco é muito maior em imóveis vazios, tá? Eu comecei trabalhando muito com morador e hoje a gente trabalha basicamente com imóveis que estão vazios. Na área comercial, Vitor, eu ainda não fiz, tá? Mas é basicamente usar as mesmas estratégias. Uma boa pintura, uma mesa, e, né, sabe, colocar as mesas. Ou, por exemplo, se é um foco no escritório, advocacia, trazer alguns elementos que lembre, que remetam a isso. Mas, os princípios são os mesmos, tanto para residencial quanto para comercial. Ó, o Peterson está falando aqui, ó, aquele apartamento detetizado com as baratinhas mortas. Isso aí não pode, né? Quantas vezes já aconteceu de mostrar um apartamento e ter umas baratinhas mortas, né? Quando não estão vivas, né? Que é pior. É pior. Não sei o que é pior, se é morta ou viva, né? Não sei o que é pior. Eu sempre digo assim, ó, eu sempre comparei a venda de um imóvel com... Eu sempre comparei a venda de imóvel com um carro. Tu não vai na concessionária olhar um carro sujo, fedorento, fedido, né? É o café 6F, aquele fraco, frio, fedorento, com formiga no fundo, né? Faltou um aí, não vou dizer o palavrão, mas assim, é a mesma coisa. Aí tu vai mostrar um imóvel, vai mostrar o teu carro sujo, sem lavar, tem uma maçã ali, foi batido na porta, tu não vai mandar arrumar. Tu tem que arrumar o imóvel para vender, né? Ou então não arruma e aguenta o preço, né? Vão jogar lá embaixo, vão depreciar o teu imóvel e aí tu não quer vender, né? Então, ou capricha no imóvel, faz o home stage, reforma o imóvel e bota a venda num preço justo e de mercado, ou toca o preço lá embaixo, não precisa fazer nada, né, Chay? E fica esperando. Eu tenho uma tabela no meu blog que eu uso bastante para mostrar para o cliente que vale o investimento. Então, assim, hoje no Brasil, a média pelo Zap Imóveis é em torno de 16, 18 meses para você vender um imóvel. E com o home stage, você faz a conta que você vende
em 3, 4 meses. Olha só o quanto de dinheiro você perdeu ao longo desse tempo por não investir no imóvel e no final você vai ter que dar desconto Sim. ainda. Então, o investimento inicial... Não vamos falar nem do... O investimento antes de colocar... Não vamos falar nem do dinheiro que tu deixou de botar antes, né? Muitas vezes você faz a conta, você vai ter ali 3 mil, 5 mil, 10 mil reais, com 2, 3 meses você já paga esse investimento. Eu fiz um apartamento no começo no ano passado. A gente investiu 70 mil, era um apartamento no contrapiso, colocamos revestimentos, bancadas, enfim, decoramos o apartamento, o cliente investiu 70 mil. Se ele tivesse com o apartamento, e vendeu em 3 meses, tá? Ele teve várias propostas, vendeu em 3 meses, igual você, na condição que ele queria, do jeito que ele queria, tinha 2 pessoas brigando para ficar no apartamento. E aí você entra e vê apartamentos no mesmo prédio, com a mesma planta, há quase 1 ano sem vender. E se a conta, se esse cliente passe os 16 meses, né, que a média de mercado, ele teria perdido 70 mil reais. Então, assim, ele teria vendido por 700 e tantos mil como ele vendeu, só que ele esqueceria de tirar esses 70 mil que as pessoas não estão vendo. Então, ele já teria perdido de pau. Não é? É que assim. Eu sempre digo o seguinte: as pessoas às vezes se preocupam com o valor, por quanto eu estou vendendo, mas eu não vou pegar o preço que eu queria. O que tem que te preocupar é o que tu vai fazer com o dinheiro que tu está vendendo, né? O que eu vou fazer com o dinheiro? Eu vou investir num outro negócio, eu vou recuperar isso aqui. A velocidade hoje no mundo é tudo, né? A velocidade da informação é a velocidade do dinheiro que circula, é a velocidade do tempo que tu leva para vender, é a velocidade do que tu vai fazer com... Vendi o imóvel, vou aplicar o dinheiro, vou fazer outra coisa. Então, tem que analisar tudo. Não adianta analisar, se apegar no lado emocional, no lado financeiro. Mas eu vou perder. Mas eu vou ter que investir. Né? Tudo na vida é assim. O casamento tem que investir, os filhos têm que investir, né? O estudo tem que investir, uma empresa tem que investir, o conhecimento tem que ser investido. Então não adianta, tem que investir. Mas falando em investimento, qual o custo hoje, comparando com imóveis imóveis de verdade, né? O homestay ficaria quantos por cento a menos? Ou dá para dizer isso para o público, pelo menos para ter uma noção? Sei lá, eu gastaria 100 mil para montar minha casa lá, para deixar bacana, né? Eu vou gastar quanto com homestay se eu fosse fazer quarto, cozinha, banheiro, sei lá, estou chutando aqui. Gasto 10 vezes menos, gasto 5 vezes menos, gasto quantas vezes menos com móveis cenográficos comparando com móveis de verdade? A gente precisa separar naquelas categorias. Se a pessoa mora no imóvel e é um imóvel que está em boas condições, basicamente vai um dia na casa do cliente e ele a reorganizar e ele deve comprar alguns pequenos acessórios. Então, é alguma coisa que pode variar aí de custo de, sei lá, 800 a 1.500 reais, mais ou menos, para a gente fazer essa adequação no imóvel. Uma pinturinha numa parede, alguma coisa para dar um toque diferente. Isso. E a arrumação que a gente faz e a decoração, porque a gente utiliza, quando a pessoa mora, muitos dos elementos que o cliente tem. Então, a gente faz a mesa posta, a gente arruma o quarto, coloca uma manta, orienta na parte de fotografia. Então, essa etapa de você ir na casa do cliente, estar essa assessoria, fazer esse trabalho, varia em 800 a 2.000 reais. E aí teria, você precisa pintar, se trocar uma luminária, mais coisinhas. Se o imóvel está vazio, o investimento na parte, por exemplo, de móveis cenográficos, para decorar, normalmente varia em torno de 1% do imóvel. Mas não é um valor exato, porque vou citar São Paulo, que é a cidade que eu moro. O imóvel hoje de 50 metros quadrados no jardim, faz um imóvel de 50 metros quadrados no final da Zona Leste, vale 300 mil. Então, assim, tem uma certa variação, a gente precisa tomar cuidado, mas a ideia é que não passe, né, o curso. Se a gente for falar em imóveis reais, imóveis, vou decorar, vou colocar uma mesa, uma cadeira, esse valor pode ser de 3
do valor do imóvel, tá? Se precisar de uma foquinha, mas se for uma reforma mais completa, de trocar revestimento, fiação elétrica, varia em torno de 1.100 metros quadrados, que está muito abaixo aí da média, que varia de 100, 2.000 o metro quadrado. Então varia um pouquinho, depende de cidade, né? Às vezes, eu moro em São Paulo, então o custo aqui é um pouco mais elevado em algumas. Mas eu falo assim, toda cidade tem 25 de março, toda cidade tem aquela rua que você encontra um móvelzinho e tem. Levei muita coisa aqui de São Paulo para Porto Alegre, mas comprei várias coisas da internet e mandei entregar lá. Sim. Então tem muita coisa que você dá para comprar pela internet com preço super acessível. Eu acho que Legal. é uma criatividade, de a manga e trabalhar. Então oferecer isso, mostrar para essas vantagens, mostrar que é um investimento e não um gasto. Perfeito. Chay, é uma pena, nós estamos chegando no nosso final aí, antes que o Instagram nos derrube, porque em 1 hora de derrube falta aí 5, 6 minutos para nos derrubar. Eu gostaria de primeiro te agradecer mais uma vez. Acho o teu trabalho fantástico, tu é um excelente profissional. Quero agradecer primeiro, mais uma vez, e te parabenizar pelo trabalho que tu fez aqui nesse imóvel de Porto Alegre, né, que nos ajudou aí a vender esse imóvel com muito mais velocidade, com muito mais eficaz, vamos dizer assim, né, porque a gente acabou escolhendo propostas, então, né, fez muito sentido esse negócio. E quero agradecer aí o público, aí, o pessoal que esteve com a gente esse tempo todo aí, né, durante 1 hora aí, passa muito rápido para a gente estar aqui fazendo, e muito rápido para quem está assistindo, às vezes pode ser mais lento. E segunda-feira que vem estaremos novamente aí no canal da Bimob às 21 horas. Deixa a tua mensagem final aí para o pessoal, Chay. Então, contatos também, quem quiser saber um pouco mais. Pessoal, assim, a minha mensagem final é: acreditem que o home staging funciona, tá? Funciona mesmo. Mostre os resultados. No meu blog tem vários cases. Na verdade, vocês provavelmente têm alguém que faça. Continue se especializando, entenda mais o assunto, baixe o e-book e mostre para o cliente que funciona esse investimento. E vamos juntos transformar esse mercado e tornar a experiência de compra ou alocação de imóvel muito agradável para o usuário e ajudar tanto o comprador quanto o vendedor. E com mais parceria, né, Chay? Não pode esquecer, hoje existe aí uma plataforma que é o Bimob, que ajuda vocês a fazerem negócio com muito mais velocidade, né? Ao invés de ficar anunciando atrás, buscando cliente atrás de lead, o lead já está lá no aplicativo. Alguém tem o cliente para o teu imóvel. E você tem o imóvel para algum cliente de algum colega. Então, é o match. Cadastrou um imóvel, ele vai procurar algum corretor que tem o cliente, cadastrou o que o cliente procura, ele vai achar o imóvel para você também, né? E buscar mais parcerias aí pelo Brasil inteiro. Fantástico, Chay, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado por ter disponibilizado esse horário aí para nós aí. Obrigado, pessoal. Uma boa noite, uma boa semana a todos aí. Deixou teu contato aí, Chay? Chay.com.br. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Vitor. Obrigado. Fique com Deus aí. Boa semana, bons negócios, boas vendas a todos aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.